primeira fase do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local conta com cerca de 859 milhões de meticais, integrando fundos do Estado e parceiros de cooperação. Foi com muita carga simbólica que foi lançado o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local e não era um contexto para esperar menos do que isso. Tal é neste momento a necessidade de recursos que possam dinamizar a pequena economia local, no caso seja ela rural, seja ela urbana, que demandam de estímulos para dinamizar pequenas atividades empreendedoras, sobretudo levadas a cabo por jovens e mulheres. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento anunciou que o lançamento oficial do FIDEL ocorrerá na primeira quinzena de agosto. Os primeiros desembolsos aos beneficiários acontecerão a partir de setembro. A iniciativa insere-se no quadro do Programa Quinquenal 2025-2029 e conta com financiamento do Estado e de apoio de parceiros de cooperação, incluindo o Banco Mundial. O fundo inicia com um montante combinado de 859 milhões de meticais, resultante de uma alocação inicial de 300 milhões e de reprogramação de fundos reembolsados em anteriores iniciativas. A elegibilidade dos projetos dependerá da sua viabilidade econômica, sustentabilidade, impacto social, geração de emprego e compromisso com o reembolso. Os setores prioritários são agricultura, pescas, pecuária, agroindústria e pequenas indústrias locais. 60% dos recursos do FIDEL serão canalizados para projetos liderados por jovens. Elaboramos um guião de orientações que partilhamos já com a província e o distrito. Portanto, este instrumento é que contempla o perfil daqueles que deverão integrar a esta comissão. A nível local, as instituições estão lá. Esta comissão também de seleção de projetos também tem um papel grande a nível da monitoria, a nível do MPD, das finanças e das outras entidades, incluindo da sociedade civil, tem esta responsabilidade também de apoiar na monitoria dos projetos. O sistema que estamos aqui, que fizemos referência, digital, é uma plataforma que pensamos que vai ajudar a monitorar a questão dos reembolsos. Portanto, todos os beneficiários serão cadastrados, incluindo aqueles que foram beneficiários do FDD, para evitar sobreposição ou que as pessoas voltem a concorrer e tenham acesso ao financiamento enquanto elas estão endividadas. Há um trabalho que vamos fazer com o Banco de Moçambique e outras instituições financeiras para buscar essa especificidade, no sentido de garantir que os reembolsos sejam garantidos. Colocamos também no manual de procedimentos penalizações para os membros da Comissão de Seleção de Projetos, para evitar que haja um espaço de não transparência, quer dentro do processo de seleção, como de acompanhamento dos projetos. O governo espera que o FIDEL ajude a transformar os distritos em verdadeiros polos de produção, promovendo o empreendedorismo, geração de rendimento e inclusão econômica e combatendo de forma mais eficaz a pobreza rural e urbana. E temos conosco a coordenadora deste Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, Deodete Xaxai. É com ela que vamos procurar perceber as nuances à volta desta iniciativa, tendo em conta toda uma experiência passada e também as expectativas atuais relativamente a este mecanismo instituído pelo governo para transmitir capacidade econômica para o nível local. Deodete, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Vamos tentar aferir este FIDEL, é assim como é tratado, na perspectiva de ver o mesmo poder se transformar efetivamente num pilar de transformação
econômica e inclusiva. Diria que o Fidel surgiu num contexto de reformas e novas abordagens de planificação, agora lideradas pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. A questão que surge é que distinção é que podemos estabelecer entre este Fidel e as experiências anteriores. O Fundo de Desenvolvimento Distrital, vulgo 7 milhões, uma experiência do passado. Há outras experiências também, como o Fundo de Apoio à Recuperação Econômica, o FAR. Qual é o papel estratégico que efetivamente o Fidel desempenha no novo ciclo de governação? Em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade, em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, que é a entidade que tutela este fundo. Então, gostaríamos de agradecer esta oportunidade porque pensamos que é importante transmitir informação que seja útil aos potenciais beneficiários deste fundo e outros atores que, de certo modo, irão envolver-se neste processo. Talvez começaria por dizer que o Fidel é inspirado, sim, nas experiências do passado, mas ele também responde a um processo de planificação, como acabou de dizer. Foi recentemente aprovada a Estratégia Nacional de Desenvolvimento do país, portanto a ENDE tem uma visão de 20 anos, portanto, e a partir deste instrumento que é de âmbito nacional, despelotou-se os outros instrumentos práticos, que são o PQG, que responde ao mandato, e o Plano Econômico e Social e Orçamento. Portanto, o Fidel é um instrumento de operacionalização destas ferramentas no âmbito da promoção do desenvolvimento econômico local. Aprendemos das experiências dos 7 milhões, estaríamos errados se não fôssemos buscar essas experiências, e todo o conceito é decorrente da capitalização dessas experiências. Aqueles aspectos que, a partir do Fidel, mereceram melhorias e acreditamos que vamos continuar a melhorar. Talvez dizer que os 7 milhões, as metodologias de implementação foram sendo construídas enquanto o fundo era implementado. E neste caso, nós já buscamos a experiência de 7 milhões. Não estamos a querer dizer que tudo está melhorado já, mas já há um princípio de trazer elementos de melhoria. Por exemplo, no Fidel nós tínhamos os conselhos consultivos locais como as entidades de seleção de projetos. E isto foi um elemento bastante crítico, porque primeiro não se criou capacidade neste grupo para selecionar projetos que fossem do âmbito de desenvolvimento econômico local, portanto, iniciativas que possam promover o desenvolvimento a nível local. Não estamos a falar de grandes iniciativas, são pequenos negócios, pessoas que têm ideias, mas precisam de algum dinheiro para investir, pessoas que já fazem alguma coisa, mas precisam de um capital para avançar no seu negócio. Então, são este tipo de iniciativas que o Fidel vai procurar financiar e capitalizar, e quem sabe estes pequenos empreendedores se transformam em grandes e por essa via cedam a financiamentos de maior valor, porque há outras oportunidades, mas esta é específica para os pequenos negócios que ocorrem nas áreas rurais, agora urbanas também, porque o Fidel tem esta componente também. Sim, urbana. Também tem esta abrangência urbana, é mais integrado, digamos assim. Exato. Agora, referia-se ao FAR. O FAR tem um foco específico de olhar para a questão do acesso ao financiamento, mas mais para aquelas instituições financeiras de base comunitária, portanto, fortalecer e promover. Aqui estamos a falar, por exemplo, das ASCAs, que são organizações de finanças rurais, grupos de pessoas que se organizam e praticam atividade de finanças rurais. No entanto, ainda não temos criado um ambiente favorável ao seu
crescimento, e o FAR é um dos instrumentos, é um fundo orientado para apostar nas finanças rurais, fortalecendo estes grupos de crédito, chamam-se grupos de crédito rotativo, para que elas criem capacidade e possam desempenhar esse papel de financeiro a nível das áreas rurais. Muito bem, a descentralização efetiva do desenvolvimento socioeconômico é frequentemente limitada ao nível do setor público devido às suas fragilidades do ponto de vista de capacidade institucional, fundamentalmente quando vamos ao nível local. Que medidas estão a ser adotadas para assegurar que realmente esta descentralização efetiva de recursos aconteça dentro de uma certa capacidade institucional de materializar o desiderato ou as aspirações por detrás deste fundo, envolvendo governos distritais, autarquias, que estes possam efetivamente executar isto com eficácia e transparência, que é um dos motes deste FIDEL. É verdade que a descentralização é ainda um desafio e é preciso assumir que a criação de capacidades deve ser contínua. Portanto, não há um limite de criação de capacidades. Primeiro porque as pessoas movem-se de um setor para outro, as pessoas reformam, então o processo de criação de capacidades é contínuo. E este processo de descentralização foi sempre acompanhado de programas de capacitação, lembrando agora, tínhamos o Programa Nacional de Planificação Financeira Descentralizada e outras iniciativas na perspectiva de criar capacidade a nível local. O FIDEL também prevê isso e neste momento estamos no processo de construção de um manual e este manual comporta matérias desde a planificação estratégica local, a elaboração de planos de negócios, a identificação de oportunidades de financiamento. Qual é o objetivo? É que todos os intervenientes do FIDEL tenham um conhecimento, ainda que mínimo, sobre as áreas que devem ser vistas na perspectiva de financiar o desenvolvimento econômico local. Talvez dizer que, em termos de governação, este processo de descentralização foi acompanhado de transferência de recursos para o nível local. As primeiras transferências de 2005 foram para pagamento de salários, portanto, criar capacidade a nível local para que elas façam a gestão dos pagamentos de salário. Depois veio o FDD, que inicialmente era Orçamento de Investimento de Iniciativa Local. Aquilo foi considerado a primeira semente de financiamento ao desenvolvimento econômico local. Isto também visava criar esta capacidade. Portanto, o FIDEL aparece como uma espécie de consolidação a este processo, alocando recursos para financiamento a pequenas iniciativas, ao mesmo tempo criar capacidade para os principais intervenientes em olhar para o local como espaço de oportunidades e de promoção do desenvolvimento econômico local. Da informação que tivemos acesso sobre o FIDEL, é possível constatar que a priorização é para jovens e empreendedores locais. Este é um dos pilares efetivamente do FIDEL. Que mecanismos concretos estão previstos para garantir que estes grupos em específico acedam ao fundo e que os projetos financiados sejam sustentáveis e, acima de tudo, reembolsáveis? Porque há esta ideia, este preconceito até, de que os fundos públicos são fundos a título perdido. Ninguém está muito preocupado em reembolsar os fundos. As experiências são bastantes neste aspecto. Como é que na configuração do FIDEL este aspecto dos reembolsos está assegurado e este aspecto da sustentabilidade também esteja assegurado, mesmo pensando no FIDEL possa se multiplicar? É verdade que esse é um grande desafio. São vários
os mecanismos que serão utilizados para esse efeito. Por exemplo, olhando mesmo para a comissão de seleção de projetos, o que o FIDEL está a trazer é uma comissão especializada que envolva atores que têm domínio sobre elaboração, identificação e seleção de projetos. Ao mesmo tempo, também está prevista assistência técnica a nível da província, buscando entidades com capacidade de especialização para apoiar estes jovens no desenho dos seus planos de negócio, porque tudo começa por aí. Se o plano de negócio não é viável, então logo a partida o negócio não vai fluir. No lançamento do FIDEL, que foi a 31 de julho em Vilanculos, Sua Excelência o Presidente da República chamou muita atenção sobre a questão da transparência. E esta questão da transparência começa nos gestores do FIDEL, que são os administradores dos distritos e são os presidentes dos municípios. Portanto, esta é uma instância que deve demonstrar transparência e eficiência na gestão dos fundos. Depois temos toda esta cadeia de assistência técnica, que a perspectiva é garantir que os projetos aprovados tenham qualidade, mas também prevê-se a capacitação dos primeiros beneficiários que sejam aprovados para financiamento. Portanto, há uma capacitação contínua, mas também há um sistema de monitoria que está sendo desenvolvido, digital, que vai permitir fazer o controle dos beneficiários e o controle dos reembolsos. Nesta plataforma serão também incluídos os beneficiários dos 7 milhões. Qual é a perspectiva? Evitar que as pessoas que estejam endividadas voltem a concorrer e continuem a endividar-se. Há também uma perspectiva de fazer alguma sinergia com o sistema bancário formal, de forma a garantirmos que estes devedores não migrem de um sistema para o outro, buscando os recursos do Estado na perspectiva de não serem reembolsáveis. Outra questão que o Presidente da República chamou também a atenção no ato do lançamento foi que este não era um fundo assistencialista. Nós temos instituições como o INAS para fazer isto. Este fundo é para pessoas que têm ideias de negócio e que têm uma atividade. É um fundo de investimento. É um fundo de investimento. Então, é preciso criar uma máquina funcional que garanta que estes fundos sejam. Que garantias existem de que este fundo será viável, considerando este histórico de baixos níveis de reembolsos de outras iniciativas semelhantes? Bom, nós acreditamos que os 7 milhões deixaram experiência que é preciso ser capitalizada. Portanto, os 7 milhões foram implementados e fomos aprendendo no processo. E o FIDEL tem a vantagem de ter estas experiências que deve capitalizar. Por isso acreditamos que a dinâmica do FIDEL será outra e num contexto em que não há muitos recursos para investir. Então é preciso valorizar o esforço do governo de garantir que haja recursos para financiar estas iniciativas. Então pensamos que todo o processo de assistência, todo o processo de monitoria irá garantir que tenhamos níveis de reembolsos superiores aos dos 7 milhões e que talvez é um pouco difícil até dizer que foi baixo ou foi médio, porque não houve este exercício de monitoria que nos permitisse ter o desempenho efetivo dos 7 milhões. Então, é a impressão que temos, mas é preciso ir buscar as experiências positivas e tirar lições desse processo. O conteúdo do FIDEL também mostra que há uma preocupação com a equidade territorial, critérios de alocação que possam de fato contribuir para este impacto no desenvolvimento socioeconómico local. Que critérios orientarão a distribuição do financiamento pelos distritos e autarquias e como é que se garante que o FIDEL contribua para a redução das desigualdades territoriais e da pobreza multidimensional? Na verdade, para a alocação de recursos foram olhados 3 critérios com pesos diferentes de ponderação, que é a população, que é a extensão territorial, que é a pobreza multidimensional.
a perspectiva é que o maior peso foi dado à pobreza multidimensional, que é 50%, na perspectiva de buscar essa equidade. Portanto, os distritos ou municípios com maior incidência de pobreza terão um pouco mais de recursos para, na perspectiva de atingir esta equidade. Então, foi esta perspectiva, foi esta intenção da equidade ao alocar maior peso de ponderação à pobreza multidimensional, que envolve vários aspectos: saúde, educação, alimentação. Portanto, essa foi a lógica. Não tornou o FIDEL mais complexo e, por via disso, se calhar com dificuldades acrescidas de sua execução efetiva e eficiente? Pode ser que sim, mas isso vai depender muito dos primeiros resultados, porque isto deve ser acompanhado de monitoria e avaliação. Pode ser que haja necessidade de incluir outros critérios que não foram, mas estes, logo à partida, foram os primeiros, olhando para o contexto do país, olhando para a situação da pobreza, olhando para o fato de 80% da população moçambicana ser jovem. Então, esta questão do peso da pobreza multidimensional foi muito importante na alocação dos recursos. Não queremos dizer que é perfeita o uso destes critérios, mas a dinâmica vai nos mostrar se haverá necessidade de alterar os critérios e introduzir talvez outros critérios que sejam relevantes. Para fecharmos, debrucemos agora sobre os resultados esperados, não é? É uma grande questão, as metas de curto prazo e também as necessárias avaliações de impacto. Tem sido lançado em julho de 2025 com um orçamento mais ou menos de 850 milhões de meticais. Que metas o Ministério da Planificação e Desenvolvimento o projeta alcançar até o final do primeiro ciclo de implementação deste FIDEL, em termos de número de projetos financiados, empregos gerados e setores prioritários dinamizados? Bom, é desafiante porque o primeiro ciclo já começa quase ao final do ano, portanto é bastante desafiante, mas a nossa perspectiva, porque o ciclo do FIDEL corresponde com o ano civil, a nossa perspectiva, e dentro da exiguidade dos recursos, nós olhamos para um horizonte de mais ou menos, pelo menos 8.000 iniciativas financiadas, mas olhando para iniciativas de pequena dimensão. Portanto, nós estamos a olhar para as iniciativas de grande dimensão. Então, olhamos para pelo menos 8.000 projetos financiados, multiplicado isso por 5, que é o número de uma família. Temos aí um número também significativo de empregos, de beneficiários e de emprego criados. Imaginamos que num projeto sejam emprego no mínimo 4 pessoas. Nós estamos a falar de grandes iniciativas, então a nossa perspectiva é essa: olhar para projetos que pelo menos empreguem 4 a 5 pessoas e à medida que os recursos forem crescendo no pacote do FIDEL, porque já existem até parceiros interessados a financiar o FIDEL, este número suba para níveis de duplicar e triplicar. Deodete Xaxá, muito obrigado por partilhar estas informações úteis para percebermos melhor o FIDEL e continua a partilhar connosco as informações sobre os impactos desta medida. Temos todo o interesse em acompanhar de forma próxima, dada a expectativa e também o valor simbólico desta iniciativa no contexto dos esforços de desenvolvimento socioeconómico de Moçambique. Muito obrigada pela oportunidade e, na verdade, o Ministério da Planificação e Desenvolvimento tem esta abertura para a comunicação
e sabemos que a informação é poder e no ponto em que o Fidel está, precisa de grandes espaços de divulgação e discutirmos aquelas questões, mesmo aquelas questões críticas para ajudar a melhorar o desempenho desta iniciativa que pensamos que vai produzir resultados positivos e acreditamos que as experiências do FDD vão contribuir para melhor capitalizar o Fundo de Desenvolvimento Cá Regional. estaremos à medida que recebermos mais informações. Estivemos a escalar este tema de atualidade econômica, sobretudo no contexto das iniciativas de promoção do desenvolvimento socioeconômico local, com o lançamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Este é um tema para continuar a acompanhar aqui no Semanário Econômico, à medida que a iniciativa começar-se a desenrolar no terreno. Vamos então prosseguir a nossa escalada informativa com outros temas de atualidade.